1883, aconteceu uma das maiores catástrofes naturais já registradas. A erupção, ou melhor, a explosão de uma ilha vulcânica localizada na Indonésia. Mais especificamente, na ilha de Krakatoa. Inclusive, essa ilha foi praticamente extinta após esse evento. E essa catástrofe não foi por conta só de um vulcão, mas sim de 3, o Perboatan, Danang e Hakata. Para você ter uma ideia, essa explosão foi mais poderosa do que bombas atômicas atuais. Só a título de comparação, ela foi cerca de 13 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. No índice de explosividade vulcânica, que vai até 8, essa explosão foi considerada nível 6, ou seja, quase o máximo. E aí tem um detalhe, essa escala é logarítmica, então cada vez que aumenta ela vai crescendo exponencialmente a intensidade. Essa erupção durou cerca de 22 horas, além de ter destruído 2/3 da ilha, destruiu também 165 vilas, vilarejos e cidades nas proximidades, alterou o clima do mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro ali abaixou 1 grau, e o pior de tudo é que gerou um tsunami que tirou a vida de aproximadamente 36 mil pessoas. Para você ter uma ideia, pessoas de outros continentes conseguiram ouvir esse som. Por exemplo, na Austrália, Filipinas, Índia. E aí você deve estar se perguntando, poxa, 1883, como que registraram isso? Como que sabem que essas pessoas nesses continentes conseguiram ouvir? Justo, uma pergunta justa, né? Tem que questionar. Além de alguns relatos terem sido registrados por transcrições, mesmo com a tecnologia do século XIX, existiam alguns equipamentos que possibilitaram medir essa intensidade. E esses instrumentos eram os barômetros. Eles conseguiram registrar o pico da pressão atmosférica causados pela onda de choque. Por exemplo, no gasômetro de Batavia, atual região da Jacarta, que fica mais ou menos a 160 km do vulcão, foi registrado um aumento de mais de 2,5 polegadas de mercúrio. Além disso, outros barômetros espalhados pelo globo registraram também a passagem da onda atmosférica até 7 vezes nos dias seguintes. Que isso é uma evidência de que realmente essa onda de choque na atmosfera circulou ali o planeta inteiro. Isso acontece porque a onda não se dissipou de imediato. Então nesses barogramas, que eram chamados esses gráficos que mediam essa pressão atmosférica, ficou registrado ali sendo captada durante os outros dias, não só no dia da explosão. Resumidamente, isso significa que a onda foi perdendo energia, mas era tanta energia que conseguiu percorrer aproximadamente 7 vezes o planeta, né? Não que o som percorreu 7 vezes o planeta, lembrando que o som foi só a 5.000 km de distância, mas a onda de choque mesmo na atmosfera. Só para facilitar o entendimento do que são essas ondas de choque, é como se fosse um trovão que passa muito perto e faz a janela estremecer. É exatamente a mesma coisa, e foi isso que os barômetros captaram das ondas de choque do Krakatoa. Lembrando que as fontes estão aqui na descrição, tá bom? Depois dêem uma olhadinha, vejam se tem alguma dúvida aí, comentem aqui também comentem também nos comentários a falar. Excelente. Comentem aí, deixem suas visões, compartilhem informações também. Se você souber de alguma coisa que eu não trouxe aqui, já deixa aí também. Belezinha? Continuando. Bom, então não foi só no disse-me-disse que a gente tem esses registros de que foi uma onda forte que alcançou 5.000 km de distância. Os instrumentos meteorológicos serviram como uma caixa preta. Antes de trazer aqui alguns volumes de referência para a gente entender a altura da explosão do Krakatoa, vamos entender primeiro o que são os decibéis e como que eles são medidos. Imagina que você tem um alto-falante e em alguma região próxima você quer medir a intensidade que está chegando ali o som. Temos então a função I é igual a P sobre A. Traduzindo, intensidade é igual a potência sobre a área, que é medida em watts por metro quadrado. O limite mínimo que um ser humano consegue escutar é 0,0000 watts por metro quadrado. Enfim, 0,11 zeros e o número 1 watts por metro quadrado, que colocando em potência de 10 seria 10 elevado a menos 12. E isso tudo a gente vai chamar de I0. Bom, a gente viu que a área ela é o denominador da função. Ou seja, quanto maior a área, menor vai ser a intensidade. Certo?
Ou seja, quanto maior a distância que a gente vai captar o som, menor vai ser a intensidade, certo? Acho que isso já dá para imaginar, né? Quanto mais longe você tá, menos você ouve, ok. Então, guarde essas informações. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela para começar a trazer mais para os sons do cotidiano. O som de um sussurro é de 1000 vezes a intensidade mínima e o limite saudável é de 100 milhões e um congestionamento, por exemplo, tem 1 bilhão de vezes a intensidade mínima. Agora, quando a gente transforma isso em potências de 10, temos esses expoentes que estão na tela e aí a gente começa a perceber que os únicos valores que mudam no final das contas são os expoentes, se a gente colocar em base de 10. Para facilitar, foi atribuído o Bell, que é uma unidade de medida em homenagem ao Alexander Graham Bell. No exemplo de um sussurro, temos então 10 elevado a 3 ou 3 bells. Sim, bells, tá? Bells tá certo. É porque essa unidade de medida ela é americana, né? Não é do Brasil. A gente aqui no Brasil a gente transforma o plural em bells, mas lá fora não, é bells, tá? Voltando então, o decibel nada mais é do que a multiplicação por 10. E aí da mesma forma que a gente tem o deci para poder traduzir unidades de medida, como por exemplo 1 metro é igual a 10 decímetros, a gente tem também para o bell. Então 1 bell é igual a 10 decibéis. Agora que você já tem noção do que é um bell, qual que é a intensidade saudável, as intensidades de algumas coisas do cotidiano, a gente pode trazer aqui os decibéis dessa explosão do Krakatoa para você ver como que foi estrondoso o negócio. Antes de continuar, queria te fazer um convite de me escutar nas plataformas de streaming. Tá aí na tela para vocês. Só procurar o Waves em qualquer plataforma aí, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, Amazon Music, enfim. Onde você me procurar eu vou estar. Meu estilo principal é instrumental, mais focado no lo-fi, mas eu também faço música só no piano. Inclusive eu quero fazer um projeto de lançar um EP ou até mesmo um álbum com mais músicas aí, com 8 faixas mais ou menos, só músicas no piano. Então fiquem ligados, me sigam lá também. Já se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem com quem você acha que faz sentido assistir esse vídeo, que pode agregar. Tamo junto, vamos nessa, vamos crescer juntos. Agora sim, voltando para o som mais estrondoso já registrado, temos então os incríveis 310 decibéis da explosão do Krakatoa. É alto pra... é muito... E eu não sei se você percebeu, mas cada decibel aumenta o expoente, ou seja, é exponencial. Então é muito, muito mais alto do que você imagina, assim. É inimaginável, na verdade, tá? Foi tão estrondoso que pessoas, que inclusive tem mais um relato, pessoas que estavam cerca de 15 km de distância tiveram os tímpanos estourados quando o vulcão entrou em erupção / explosão. Bom, a gente viu então aqui o registro do som mais poderoso da história, mas a título de curiosidade, infelizmente esse vulcão não foi o mais destrutivo que aconteceu. Na verdade existiu uma catástrofe ainda maior, que eu imagino que tenha sido até mais... não sei se foi mais alta, porque talvez tenha sido um tipo diferente de erupção, mas foi a erupção do Monte Tambora, que deixou aproximadamente 100 mil vítimas fatais aí durante a sua erupção, também na Indonésia. A gente descobriu que o som mais alto já registrado na história não veio de uma máquina, não veio de um instrumento ou de uma invenção do ser humano, mas sim da própria natureza, da própria terra. Olha como a gente, diante disso, é tão minúsculo, tão pequeno. Então, se você tem algum problema, saiba que, aos olhos da Terra, do planeta e da nossa existência, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Isso ajuda bastante, a gente vai crescendo junto. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!